E aí, pessoal, tudo bem? Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta básica para você. Qual é o momento auge da vida e da carreira de um jogador de futebol? Qual é o momento auge, o ápice da carreira de um grande atleta, seja da modalidade que for? Provavelmente você deve ter respondido que o ápice da carreira de um grande atleta, de um atleta de alta performance, é participar dos Jogos Olímpicos. E, aliás, esse ano de 2024 tem mais uma edição dos Jogos Olímpicos e eu sou uma pessoa fascinada por esportes e certamente acompanharei mais uma edição das Olimpíadas e, no caso, será na cidade de Paris, na França. Um atleta praticamente treina 3, 4 anos visando o momento auge da sua carreira, que é participar, estando bem fisicamente, bem preparado, bem psicologicamente, da Olimpíada, que é o momento mais importante da sua carreira, né? E toda a sua vida é voltada para esse grande momento. Assim como também um momento mágico, um momento do ápice da carreira de um grande jogador de futebol é participar de uma Copa do Mundo de futebol, né? Que nós tivemos em 2022, teremos mais uma edição em 2026 e na época de Copa do Mundo eu tento não perder nada porque é um momento fascinante, né? Absolutamente fascinante. Como fã, eu já acho fascinante. Imagina um jogador de futebol que leva a sério a sua carreira, que se prepara, que se dedica, poder viver esse momento do ápice da sua trajetória, que é poder defender a seleção do seu país numa Copa do Mundo, que é o maior espetáculo de futebol de todo o planeta Terra. Agora você imagina quando um atleta de alta performance, como um grande jogador de futebol, um grande craque, por algum motivo não pode participar da Olimpíada ou da Copa do Mundo. Imagina, toda a Copa do Mundo a gente tem a notícia de um grande jogador que se contundiu, que não vai se recuperar a tempo, que não vai chegar bem para a disputa da Copa do Mundo, que foi cortado da seleção brasileira ou de qualquer outra, porque não teve tempo para se recuperar. E a gente deve imaginar que esse momento é um momento triste na carreira de um atleta que leva a sério a sua própria profissão e a sua própria carreira, né? E muito provavelmente, como uma Copa do Mundo, uma Olimpíada é só daqui a 4 anos, é possível que depois de 4 anos ele até tenha uma nova oportunidade, mas talvez já não vai chegar no ápice da sua carreira como ele estava naquela Copa, naquela Olimpíada que ele não conseguiu participar. Talvez você esteja me perguntando, professor, o que isso tem a ver com teologia? O que isso tem a ver com o conteúdo do canal? Tem e tem muito a ver. Porque qual é o ápice da carreira teológica? Qual é o momento que um grande teólogo gostaria de participar? Claro, participar de um grande concílio ecumênico. O concílio ecumênico é a Copa do Mundo dos grandes teólogos, é a Olimpíada dos grandes nomes da teologia. E esse vídeo eu quero mostrar para você três grandes teólogos, três grandes não, três teólogos gigantes, três teólogos que estão na lista dos 10 maiores teólogos de todos os tempos, que fazem parte da lista dos maiores teólogos da história da teologia cristã. E eu já fiz esse vídeo aqui no canal para você assistir e eu vou deixar na tela final para você não perder os 10 maiores teólogos de todos os tempos. E três desses teólogos gigantescos foram convocados e não puderam participar de um concílio que é o momento mágico e o momento do ápice da carreira teológica. E concílio, você sabe, né? Diferentemente de uma Copa do Mundo, diferentemente de uma Olimpíada, que é periódica, né? De 4 em 4 anos, sabe-se que terá, o concílio não tem data marcada para acontecer, né? Pode ser
que nunca mais tenhamos um concílio. O último foi na década de 60. Houve períodos enormes sem concílio e grandes teólogos não viveram, não foram contemporâneos de um grande concílio e, por esse motivo óbvio, não puderam participar, não é? Não temos a menor ideia de quando será um próximo concílio ou uma reunião que tenha talvez esse peso, né? Mas hoje eu vou mostrar para você 3 gigantescos que tiveram a oportunidade, que foram contemporâneos praticamente de um concílio, foram convocados e não puderam participar. Que coisa, né? E o primeiro desses grandes nomes é Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho, um grande nome da teologia cristã, que foi um divisor de águas no pensamento teológico ocidental, entre o pensamento antigo e o pensamento medieval, que até hoje é estudado pelos cursos de teologia, que até hoje é estudado pelos cursos de filosofia, porque ele é uma grande referência também para o pensamento filosófico, um gigante, absolutamente um gigante. E Santo Agostinho, ele foi convocado para participar de um também grande concílio, o Concílio de Éfeso, que se reuniu nessa cidade da Ásia Menor no ano de 431. É um dos 4 grandes concílios, um dos concílios cristológicos, que tinha como objetivo aprofundar o conhecimento sobre a pessoa de Jesus, sua natureza, sua obra, sua substância com o Pai. No concílio de Éfeso, inclusive, foram denunciadas e silenciadas, punidas, heresias cristológicas, como também em Nicéia, em Constantinopla I. Foi em Éfeso que Maria é considerada Theotokos, a mãe de Deus, né? Já que Jesus é Deus e Maria sua mãe, logo ela é a mãe de Deus. E Santo Agostinho, ele foi convocado para participar do Concílio de Éfeso. E o grande líder e presidente do Concílio de Éfeso foi o bispo Cirilo de Alexandria, que foi o presidente de Éfeso e foi, inclusive, o representante do bispo de Roma, porque o Papa não participou do Concílio de Éfeso no ano de 431. Esses primeiros grandes concílios acontecem no Oriente, o deslocamento era muito difícil, não é como hoje, né? E em alguns momentos o Papa não vai e manda representante, como é o caso de Éfeso. E por que que Agostinho, sendo o grande, o maior nome da teologia daquela época, tendo muito que contribuir e acrescentar para os debates conciliares e sendo convocado, não participou do Concílio de Éfeso? Por um detalhe, que não é um detalhe, por um motivo óbvio. Ele morreu antes do Concílio de Éfeso, né? Santo Agostinho de Hipona tinha recebido a convocação, mas antes de atender a convocação, porque ainda não tinha começado o concílio, ele veio a falecer no final do ano de 430. E o concílio de Éfeso acontece meses depois, no ano de 431, e por esse motivo Santo Agostinho, embora convocado, embora participaria certamente, não teve a oportunidade de participar do concílio de Éfeso, que seria muito legal e acrescentaria demais se tivesse a participação desse gigantesco teólogo lá em Éfeso, né? Agora, quando a gente parte para a Idade Medieval, que foi o período com mais quantidade de concílios, embora grande parte desses concílios tenha sido até irrelevante, né? Não tenha sido tão importante, nem de longe, tão importante quanto os 4 concílios da Idade Antiga, os concílios cristológicos, não tenham sido tão importantes quanto os concílios da Idade Contemporânea, o Vaticano I, o Vaticano II. E, aliás, eu tenho aqui vários vídeos sobre todos os concílios e em breve eu vou fazer um curso aqui no canal aberto sobre a história dos concílios. Se você curte essa ideia, se você acha legal, não se esqueça de responder aqui curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal para você não perder nada do que a gente faz por aqui. Mas na Idade Média nós temos o Concílio Leão II. Teve vários concílios no período medieval, os 5 concílios de Latrão, o Concílio de Lyon, né, os 2 concílios em Lyon, o Concílio de Viena,
Concílio de Constança, enfim, foram vários concílios, e especificamente no concílio Lyon II, Lyon, que é uma cidade francesa, em 1274, o Papa Gregório X, que convocou o concílio em Lyon, que presidiu o concílio em Lyon neste ano de 1274, e esse concílio tinha como objetivo aprofundar as reformas pelas quais a Igreja vinha passando, as reformas internas que a Igreja precisava passar, e alguns concílios foram convocados com esse objetivo. E o Concílio de Lyon II, além de aprofundar as reformas da Igreja, tinha como objetivo a aproximação entre as partes ocidentais e orientais da Igreja, que não teve tanto sucesso assim, já que elas se separaram definitivamente no cisma de 1054. O Gregório X, que foi Papa de 1271 a 1276, ele não só convocou o Concílio Lyon II, como também convocou o grande nome da teologia medieval, o grande nome da teologia naquele momento, que foi São Tomás de Aquino. O grande pensador da Idade Medieval, né, estudado até hoje, principalmente pelos católicos, na filosofia, na teologia, a Suma Teológica é um marco da teologia até hoje, e Tomás de Aquino foi convocado para participar do Concílio Lyon II. E ele aceitou o convite, aceitou a convocação, estava se preparando, estava pronto, estava a caminho do Concílio de Lyon II, mas no meio do caminho ele sofreu um acidente. Olha só que estranho isso, né? Ele sofre um acidente enquanto ele estava se dirigindo para o concílio, lembrando, é uma época de viagens longas, demoradas, né? Perigosas, inclusive, e Tomás de Aquino se acidentou, bateu com a cabeça num tronco que estava jogado lá no meio do caminho, caiu no chão, ficou desacordado. Algumas pessoas o encontraram, levaram ele para um mosteiro, tentaram reanimá-lo, tentaram cuidar dele. Ele ainda ganha fôlego por mais um tempo, tenta se restabelecer, tenta novamente se preparar para ir em direção ao concílio, mas não resistiu. Mas aquele acidente foi, de fato, fatal e Tomás de Aquino morreu antes de chegar no Concílio Lyon II e, por esse motivo, também não pôde participar do concílio, embora o concílio tenha usado documentos que já tinham sido produzidos por Tomás de Aquino, textos produzidos por ele, mas também não tivemos a oportunidade de ver um grande teólogo daquele momento num concílio que acontece na sua época e ele não pode participar porque, infelizmente, ele sofre aquele acidente e as consequências são fatais e Tomás de Aquino morre antes de começar o Concílio Lyon II, no ano de 1274. E antes de eu lhe contar o terceiro nome dessa lista, é claro, eu tenho que lhe convidar para se inscrever no canal. Conteúdos como esse você não encontra em lugar nenhum da teologia, pode até procurar que você não vai achar. Então, para você não perder nada do que a gente faz por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações e não se esquece também de deixar aquela curtida. Você também pode participar dos nossos cursos de teologia e do nosso curso de Novo Testamento. É só se tornar membro do canal Café Completo, Café Master. Você tem conteúdos exclusivos e ainda nos ajuda a produzir cada vez mais e melhor e levar conhecimento teológico para mais e mais pessoas de maneira séria e acessível. Participe desse projeto, torne-se membro hoje mesmo e colabore com o nosso trabalho. O terceiro grande nome dessa lista já é na Idade Contemporânea. No século XX, parecia que não haveria nunca mais um concílio, porque no século XIX, o Concílio Vaticano I foi convocado pelo Papa Pio IX em 1869, durou até o ano seguinte, 1870, e o objetivo principal do Vaticano I foi aprovar o dogma da infalibilidade papal.
Uma vez que o dogma foi aprovado, se entende que a partir de então não tem necessidade mais de concílio. O Papa é infalível, ele reivindica a infalibilidade e aprova um dogma. Mas, para surpresa do pessoal no século XX, teve um Papa chamado João XXIII, que foi eleito já em idade avançada, muitos imaginavam que seria apenas um Papa tampão, mas ele surpreende o mundo anunciando a sua intenção de convocar um concílio ecumênico. Um concílio diferente. Não é um concílio para condenar heresias, não é um concílio para aprovar dogmas, é um concílio pastoral. Um concílio para atualizar a igreja diante do mundo contemporâneo, no momento do auge da Guerra Fria, né? Um momento internacional bem complicado. E o Papa João XXIII convoca o Concílio Vaticano II. E sabe um grande teólogo que foi convidado para participar desse concílio? O maior nome da teologia do século XX. Claro, o grande Karl Barth. E por que Karl Barth não participou do Concílio Vaticano II? Você vai me dizer, porque ele morreu antes do concílio? Não, não foi isso que aconteceu, até porque os grandes, os gigantescos teólogos como Karl Barth nunca morrem, nunca chegam ao final da sua vida, e não foi esse o motivo pelo qual Karl Barth não participou do Vaticano II. Talvez você esteja pensando também, professor, mas tem alguma coisa errada aí, né? Porque o Concílio Vaticano II é um evento católico. Karl Barth, até onde eu sei, era um teólogo protestante. Pois é, essa é uma outra diferença do Vaticano II. Foi criado em 1960, 2 anos antes do concílio, o Secretariado para a Unidade dos Cristãos, liderado pelo cardeal Agostinho Bea. E no concílio ele cria um grupo de assessores teológicos, de observadores do Concílio Vaticano II, de 21 teólogos que não eram da tradição católica. Teólogos luteranos, metodistas, ortodoxos, anglicanos, reformados, etc. E nessa lista estava o maior de todos da época, Karl Barth, que é convidado a participar como observador do Concílio Vaticano II. Mas Barth não pôde participar porque é um período da sua vida em que ele estava muito doente, em que ele tem uma vida de 82 anos, saudável na maior parte do tempo, mas nesse período, infelizmente, ele tem problemas de saúde, ele já está com uma idade avançada, já está com 76 anos, né? Para aquela época, o século XX, né? Ele já era uma idade avançada, né? Hoje em dia já é mais jovial uma pessoa com essa idade, mas uma idade que inspira cuidados. Ele passou por algumas internações, por algumas operações e não pôde participar do Vaticano II, infelizmente, né? Mas influencia com a sua obra, com os seus textos. E depois, em 1966, quando ele tem 80 anos de idade, já recuperado daquelas operações, ele visita o Vaticano, é recebido por Joseph Ratzinger, é recebido por Hans King e é recebido pelo próprio Papa Paulo VI, que presidiu as 3 últimas sessões do Vaticano II e homenageia Karl Barth, o recebe no Vaticano, dá presentes a ele, enfim. Barth teve muito interesse pela teologia produzida pelo Vaticano II, e você deve ter também, porque é uma teologia riquíssima na Lumen Gentium, na Gaudium et Spes, na Dei Verbum, vale a pena demais conhecer. E por esse motivo, pela enfermidade, pelas operações, Barth não pôde participar do Concílio Vaticano II, e o grande nome não católico do Vaticano II é Oscar Cullmann, teólogo luterano que participa, tem destaque, é homenageado pelo Papa Paulo VI, depois foi homenageado até pelo Papa João Paulo II, um grande nome da teologia protestante e da teologia de uma maneira em geral. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse nosso conteúdo. E em breve a gente volta para mais conteúdo aqui do Café com Teologia. Eu te espero por aqui. Um abraço.